Olá, eu me chamo Lidiane, sou membro da comunidade católica Shalom, casada, mãe de 3 filhos de 11, 8 e 1 aninho, sou professora e nesse tempo nós estamos fazendo um trabalho conjunto, Centro de Formação da Missão Recife e Setor Família, da qual eu faço parte nessa missão. Esse é o nosso podcast, Minha Casa Meu Lar, Vivência Familiar em Tempos de Quarentena. Aqui nós vamos tratar um pouquinho das relações familiares e da forma como nossas casas estão sendo totalmente transformadas a partir desta inesperada quarentena, deste tempo novo, cheio de surpresas, mas certamente cheios da providência de Deus em nos auxiliar. A gente sempre diz na comunidade que Deus não quis essa pandemia, mas Ele também se utiliza das consequências dela para nos tornar pessoas melhores. Nós acreditamos que é possível que nós nos tornemos pessoas melhores a partir desse tempo de quarentena. Mas às vezes eu posso olhar para mim, para o meu redor e dizer como isso que ela está dizendo é possível na minha vida. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então a quarentena ela alterou profundamente a nossa rotina, nas dimensões de cuidado. Nós temos hoje que ter muito mais cuidado com uma série de realidades. Ela também mudou a nossa forma de trabalhar. Quantos de nós estão trabalhando remotamente nas suas casas? Também muda a nossa forma de nos relacionarmos. E se não mudou completamente a sua maneira de se relacionar, provavelmente ela lançou um novo olhar sobre as suas relações, as relações que você estabelece no seu dia a dia. Essa necessidade que nós tivemos de desacelerar, de parar, isso nos colocou em profundo contato conosco mesmo. E aí apareceu então diante de nós, esse confronto. Um confronto que se dá conosco mesmo, um confronto com os nossos valores, com os nossos ideais, um confronto com a nossa fé. Mas não só são confrontos nessas relações, Elas também muitas vezes estão para uma relação de conflito. O confronto, ele é algo sempre sem o choque, O conflito é quando tem esse impacto, esse choque de diferenças. E aí ele nos coloca em conflitos com realidades em nós, que nós não gostamos, os nossos limites, as nossas fraquezas, realidades que nós desconhecíamos muitas vezes em nós, A dimensão de irritabilidade, uma impaciência, ou talvez outras realidades que você foi descobrindo aí nessa quarentena. Mas também nos colocou em conflito com os nossos filhos, com os nossos familiares e de modo muito particular com os nossos esposos, os nossos cônjuges. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar neste primeiro podcast. E para a gente pensar um pouco dessa relação homem e mulher, da qual nós vamos nos centrar nesse primeiro momento, nós precisamos ir na origem, que é a própria criação do homem e da mulher. Então, lá em Gênesis 1, a partir do versículo 26, quando Deus decide criar o homem, ele cria um homem para coroar tudo aquilo que ele tinha feito. Tudo que foi feito anterior foi feito para este homem. Esse homem que é imagem e semelhança de Deus. São João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança do amor. Só que este mesmo Deus que é amor, ele vive numa dimensão trinitária. São 3 pessoas distintas, mas que vivem o amor de tal forma, tão intenso, que se tornam um só. E quando Deus cria o homem e lhes dá a missão de povoar a terra, ele diz assim: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Nessa dimensão de fecundidade e multiplicação, nós sabemos que ela passa pelo ato conjugal entre os cônjuges. Esse ato conjugal, a própria dimensão dos corpos dos cônjuges que se complementam, a dimensão de complementariedade, eu tenho aquilo que é chamado de uma só carne. Então, de tal forma, Deus pensou o homem, que pensou homem e mulher, porque é assim que diz o versículo, né? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Então, esta dimensão de ter criado dois distintos, mas que se complementam de tal forma que se tornam só um. E a partir deste uma só carne, é possível, pela ação do Espírito, o fruto que são os filhos. Então, esse matrimônio ele é pensado logo na origem, o matrimônio está no plano de Deus logo no momento da criação do homem e da mulher. E diferente do que a gente tem ouvido muitas vezes por aí, talvez você tenha, assim como eu, passado por um processo educacional que nos trouxe essas mentalidades de que o matrimônio é uma instituição social, de que o matrimônio ele é um meio para alcançar o fim, que seria o desenvolvimento do sistema capitalista, ou ainda que seria culpa do patriarcado a forma como nós nos relacionamos hoje nas nossas relações matrimoniais. A questão é que essa dimensão do matrimônio ela é dada por Deus. Deus institui o matrimônio. E isso está claro para a gente no Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1603, que diz assim: a íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou as suas leis, o próprio Deus é o autor do matrimônio. Deus é o autor do matrimônio. Isso é importante que você pare um instante, reze, peça a Deus para que todas as mentalidades que vão ao encontro desta verdade de que Deus é o autor do matrimônio e que o matrimônio está inscrito na própria natureza do homem e da mulher, que isso seja muito claro na sua vida. Porque ainda no catecismo diz que a salvação da pessoa, a salvação do indivíduo e da sociedade, ela está estreitamente ligada ao bem-estar da comunhão conjugal e familiar. Então, se eu não entendo que o matrimônio foi criado por Deus, foi querido por Deus ao pensar homem e mulher logo na sua origem, eu não sou capaz de compreender o bem que o matrimônio é tanto para a pessoa quanto para a sociedade como um todo. Até o próximo. Tchau, tchau. Shalom.